Oi, gente. Eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que tava sendo tocada na aula, assim. A professora tava falando sobre beleza, né? Definição de beleza e como é difícil definir o que é beleza ao longo dos anos, ninguém nunca conseguiu, e que é impossível, e que blá blá blá. O que todo mundo sabe é aquele beabá, né? Que beleza costuma ser uma coisa ligada à preferência, cada um vê as coisas de uma forma, o que é belo para um não é belo para outro, e eu discordo um pouco disso. Acho que beleza e predileção da beleza são coisas bem diferentes. Por exemplo, eu tem coisas que eu não acho bonitas, né? Eu não olho assim e falo, nossa, isso é bonito. Mas lá no fundo, eu sei que aquilo ali também é bonito, só não é para mim. E eu acho que essa é a grande dificuldade que o ser humano tem. As pessoas não conseguem olhar a beleza que tem através do padrão que elas mesmas deram para elas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a beleza pra Loli, tá? Então, eu sei que muitos de vocês costumam copiar o que eu falo por aí. Quando forem falar disso, desse vídeo, fala quem ensinou isso pra vocês. Fala de mim, porque é importante. Se não falássemos de Platão e de Sócrates, eles também não seriam conhecidos. E, enfim, um deles, né, Platão e Sócrates, um deles dizia que a beleza era uma coisa da natureza, ou seja, tudo que é da natureza, a chuva, a areia, os animais, é belo. Já o outro, eu posso estar confundindo, tá? Tô dando um exemplo que eu não lembro. Já o outro achava que a beleza vinha do homem, então as coisas que o homem fazia, e blá blá blá. O que nenhum desses dois reparou é que o homem e a natureza são a mesma coisa. A gente vem de um poder maior, um poder tão absurdo que nem a ciência consegue entender. Claro que a ciência se aproxima e a ciência pesquisa muito para entender, mas por que tudo isso começou? Sabe? Como que tudo isso começou? Foi do cosmos. Foi literalmente de uma força divina. E nesse caso, eu não tô falando pra te acreditar em Deus, né? Porque o Deus é o sol, o Deus é a lua, o Deus é o vento. Deus, nesse aspecto, não é uma coisa religiosa. O Deus ou a deusa ou os deuses é toda essa energia cósmica que gira em volta da gente. Não posso. Por que. Tá! Por que eu digo que o homem é a natureza? De onde que a gente veio? A gente vem da união de dois corpos que, na melhor das hipóteses, vão estar apaixonados. Esses dois corpos se unem, eles se juntam de uma forma que a própria natureza instintivamente nos ensinou. E a gente é fecundado por quem, gente? Pelo pênis e pela vagina? Não, a gente é fecundado pela natureza. É a natureza que fez com que um pênis e uma vagina fossem funcionais. É a natureza que fez com que cada ser humano soubesse o que é sentir amor. É o instinto da natureza que faz a gente entender o que é a gente na Terra. Então, agora unindo a beleza que para um era material e a beleza que para outro era humana, vamos pensar numa panela. Por que uma panela é bonita? Porque ela é da natureza. Sabe por que ela é da natureza? Quem foi que fez a panela? Um ser humano que veio da natureza. A gente é igual aos animais. E eu acho um pouquinho egoísta quando algum ser humano diz que a gente só sabe as coisas do mundo porque nós somos humanos. Tipo, só existem essas coisas porque os humanos existem. Quando na verdade não, né? Porque uma onça, um gato, eles também têm sentimento, eles também têm a sua maneira, sensações que se assemelham um pouquinho com a dos humanos. Então assim, tem animais que têm super instinto familiar, são poucos, mas tem. Nós temos os lêmures que sempre andam em bando, têm um instinto familiar muito forte. A gente tem os golfinhos que têm uma comunicação muito legal com os seres humanos, eles têm uma inteligência ali bem forte. A gente tem os cavalos, que a gente consegue domar, mas eles não estão bem sendo domados, eles fazem parte da nossa estrutura também quando a gente usa eles para trabalhar ou para se divertir. É bizarro tu acreditar que
a força cósmica que fez um animal nascer não tenha sido a mesma que fez tu nascer. Ai, Loli, mas isso aí foi... É diferente, eu aprendi no colégio que isso aí foi aquela explosão e blá 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 que matou os dinossauros, e antes disso foi uma molécula que na água fez nascer sei lá o que, sei lá o que. Tá, e essa molécula pousou lá como? Quem foi que pôs a molécula lá? Foi o cosmo, o cosmo. Toda essa energia que nos rodeia que a gente não consegue enxergar. Ou seja, o que eu quero dizer? O que é bonito? Absolutamente tudo é bonito, absolutamente tudo. Essa camiseta é linda porque o homem que nasceu para fazer ela, estudou para fazer ela. E talvez aquele que não tenha estudado precisou de dinheiro e teve que trabalhar numa fábrica de camiseta. E é por causa deles que hoje eu tenho essa camiseta. Isso aqui é algodão. Algodão é uma florzinha que as pessoas colhem para fazer tecido. Vocês já pensaram na delicadeza desse processo? Tu vai pegar um monte de algodão, tu vai transformar esse algodão em fio, tu vai unir fio a fio e ele vai virar uma camiseta. Por isso que é impossível eu olhar para qualquer camiseta e eu dizer que ela é feia. Ela pode ser ridícula, ela pode ter uma estampa horrível aos meus olhos, mas se eu entrar um pouquinho mais dentro do meu olho, eu vou ver que aquela camiseta é linda, porque ela teve um processo para ser feito que envolveu mãos humanas, envolveu coisas da natureza, envolveu processos não pensados e pensados. Então, quando eu olho para uma colega e eu falo que ela é brega, se eu passar mais de um dia com ela, eu já vou ver qualidades nela que sobrepassam ela ser brega. Porque ela nasceu de uma união de dois corpos. Isso é tão mágico. Tudo que nos rodeia é tão mágico. Vocês já pensaram a luz? O celular, de onde que vieram essas coisas? Vieram dos homens, que vieram do cosmos. E tudo isso é lindo. Então, assim, o que é a beleza? Tudo é beleza. Beleza não tem medição. Isso aqui é belo, isso aqui é belo, isso aqui é belo. A água é bela. Já pararam pra pensar? A gente toma uma coisa em que a gente pode nadar. A gente pode nadar, a gente pode flutuar. Isso é tudo lindo. Então, assim, quando eu olho aquele look horrível da Anitta, é horrível, é um look muito feio, muito brega. Mas quando tu olha bem, tu olha com aquele sentimento, assim, de pessoa humana, e tu vê o olho dela, tu vê como ela se mexe, tu pensa no como é incrível que ela possa se mexer, sabe? Ela não é um robô programado, ela é um ser humano, ela se mexe, ela fala, ela respira, ela pula, ela grita, ela fica triste, ela fica braba. Ela é fantástica. Eu sou fantástica, tu é fantástico, todo mundo é fantástico. Até as pessoas que eu odeio são fantásticas. E não há nada que eu possa fazer para que elas não sejam. Porque independente de eu não gostar da pessoa, ela vai continuar sendo fantástica. Não porque talvez ela tenha a beleza que eu tenho, mas porque ela nasceu que nem um pezinho de feijão no algodão, sabe? Aquele que a gente bota na janela e faz a plantinha crescer. Aquela pessoa veio, sobreviveu e se alimentou e cresceu e pensou através de uma força extremamente sobrenatural que ninguém consegue entender. Isso sim é indescritível, né? Como a gente tá aqui e não a beleza. A beleza é fácil de descrever, porque tu não precisa descrever a beleza tem tudo. Essa câmera, este espaço, cada fio de cabelo que eu tenho. Acho que foi assim que... É uma das maneiras mais fáceis de eu responder uma fã que perguntou pra mim pelo Instagram como que eu acho tantas coisas bonitas. Ela falou assim, então, olha, eu queria saber como que tu chegou nesse nível de achar coisas não muito óbvias bonitas. E ela questionou a combinação das cores azul e amarelo. Porque quando a gente pensa um pouquinho, né? Durante todos esses anos de escola e de trabalho, de crescimento, o que a gente está acostumado a ouvir é que amarelo com azul não dá, né? Que tem que ser amarelo com branco, ou azulzinho com cinzinha. E ela queria saber como que eu via beleza em coisas tão dadas como feias, assim.
E é uma pergunta muito legal, porque eu nem sempre fui assim. Antes eu odiava o sol, eu era chata, eu literalmente determinava o que eu achava bonito e o que eu não achava bonito. Então, gente, eu tinha um gosto super restrito pra música, pra moda, pra estilo, moda e estilo, pra livro, pra pessoas. Eu literalmente tinha os horizontes pequenos, assim. Isso não é errado. Tem gente que se dá super bem consigo mesma pro resto da vida, tendo uma visão mais limitada do que é belo, do que é importante, do que é curioso. Mas o que me fez, né, abrir os olhos, assim, pro mundo e entender que essa combinação de cores é perfeita, muito mais do que um preto com branco. Que é a mesma coisa que fez eu ver beleza em tudo. Quando eu entendi que coisas incomuns também ficam perfeitas e a gente só não sabe porque nunca experimentou, foi por causa da maconha. Parece um pouquinho bobo eu falar, mas a maconha foi como um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a usar maconha de uma forma super, super saudável, ou seja, eu usava pra ver filme no cinema, uma experiência incrível que eu acho que todo mundo deve fazer. Eu usava pra ouvir música como se fosse um show, assim. Eu preparava uma sessão de música, fechava os olhos e eu viajava dentro daquele mundo. A maconha fez eu entender que o sol também era lindo. A maconha fez eu ver a beleza em praça. Antes eu achava pracinha uma coisa, sabe? O que eu tô fazendo nessa pracinha? Podia estar em casa, podia estar no shopping. Eu era super urbana. Com a maconha eu passei a ser mais livre, eu comecei a gostar de ir na praça, eu comecei a olhar para cada plantinha e ver como elas eram lindas. A maconha, ela também realça, né, a cor das coisas. Então, eu via as coisas mais coloridas, eu via as coisas mais nítidas, eu via as coisas com uma importância maior. Eu conseguia ver muito mais coisa num espaço curto de pescar de olhos. E eu via essas coisas com mais precisão, eu observava melhor essas coisas. E de tanta maconhada que eu dei, eu passei a me apaixonar pelo comportamento humano. Eu via casais conversando na rua e eu achava aquilo quase uma novela pra mim, eu desfrutava daquele momento. Eu passei a me divertir com o meu guarda-roupa, porque eu já sabia, claro, que as cores combinavam, independente do Esquadrão da Moda dizer que não, mas eu comecei a brincar mais comigo mesma. Depois da maconha, eu realmente vi a beleza do mundo e não só a beleza que a Loli achava bonita. Então, assim, resumindo, né, a beleza vem do homem, que vem da natureza, e a natureza, o homem e os objetos inanimados são a mesma coisa, todos pertencem à natureza. A natureza, ela não tem controle, né, como a própria professora falou. Então, assim, a natureza tu não pode controlar. E ela questionava que os humanos tu pode, mas tu não pode controlar os humanos, né? A gente tem aí esquizofrenia, bipolaridade, borderline, que é mais? Ansiedade, porque a gente não pode controlar os humanos. Os humanos podem estar super felizes e do nada ter um sentimento súbito de pavor. Os humanos podem ter tendo uma vida super regrada e do nada cometerem suicídio. Então, assim, o ser humano não é controlável. A gente se engana, né? Eu acho que é um super egoísmo do ser humano achar que ele tem o controle de tudo. Tem vários casos de pessoas que estão, assim, super bem, tem uma vida normal, tem amigos, são pessoas educadas, e do nada, no meio do Rio de Janeiro, para o carro e sai apontando uma faca entre os carros. Vocês lembram dessa história? A história de um homem que pegou uma faca e começou a correr assim no meio da rua. Ele foi morto pelo BOP, eu acho. Foi morto por algum esquema policial, assim. Eles queriam defender as pessoas que estavam ali. Mas aquela pessoa provavelmente tinha tido um surto de insanidade, que é uma coisa um pouco normal, porque como eu falei, não tem como a gente controlar o comportamento humano como a gente acha que tem. Então, claro, né? Por exemplo, uma onça. Se ela tá com o filhotinho dela, ela sabe exatamente onde apertar pra não matar.
Mesma coisa os humanos. A gente sabe até onde ir pra não matar. Mas isso não significa que a gente saiba tudo que a gente precisa saber sobre nós mesmos. Então a gente acaba sendo sabotado. A esquizofrenia é uma doença, inclusive, que a grande parte dos relatos assim de desenvolvimento da doença é na maioridade. Então a esquizofrenia não é um negócio que tu nasce tendo, assim. Claro, tem casos que desde pequenininho a pessoa tem, mas a esquizofrenia ela bomba ali a partir dos 15 para 35. Então os maiores índices, né, é entre essas faixas. Não entre, mas eu digo entre os 15 por ali e mais ou menos entre os 30 por ali. Poxa, tu desenvolver esquizofrenia lá pelos 30 é um baita sinal de que não é uma doença que tu herdou, assim, né? É um sinal de que é uma doença que veio do nada. E isso não é ter controle de si mesmo. Isso é a lei da natureza sobre o teu corpo. Ou seja, tu também é a natureza. Sobre esquizofrenia, é muito comum pessoas que saíram de um lugar tranquilo e foram para uma grande metrópole desenvolver a doença. Eu tenho um livro aqui sobre esquizofrenia, eu li um pouquinho, e ele fala muito sobre isso, né? Que às vezes a pessoa morava no campo, é um exemplo bem dramático que eu vou dar, né? A pessoa morava no campo, trabalhava numa vida rural, e ela se muda para Nova York. É tanto barulho, é tanta luz, que o corpo dela não tá preparado para aquilo. E ela tem um surto súbito de esquizofrenia. E a doença não sai mais, ela vai ter para sempre. Claro que eu não sou bem humana, vocês sabem que eu sou vampira, mas o humano é tão incontrolável quanto uma onça. O humano é tão incontrolável quanto meu gato. Claro que assim, por exemplo, né? O ser humano, no mundo dele, ele sabe agir corretamente. Assim como o animal, no mundo dele, sabe agir corretamente. Então, assim, ai, os humanos têm controle de si mesmos, olha todos os prédios que nós construímos. Tá, mas olha todas as casas subterrâneas que os castores já construíram. Olha todas as manadas que os, sei lá, mamutes reuniram. Nem existe mamute mais. Mas enfim, sabe? Olha lá a casinha do João de Barro. Tu sabe fazer uma casinha em cima da árvore? Não é todo mundo que consegue, né? Então, assim, tu sabe pegar comida e levar pro teu pintinho. Os animais, eles também têm a inteligência deles que nenhum humano consegue alcançar. A gente pode tentar imitar, mas se tu me jogar hoje na selva, a minha chance de sobrevivência é muito pequena. Assim como a chance de um animal jogado aqui na sociedade de sobrevivência é muito pequena. Se tu jogar um tigre no meio da rua, provavelmente ele vai ser atropelado, ou ele vai levar tiro de guarda florestal. Mesmo que seja, né, um anestésico, provavelmente ele vai ser sacrificado porque ele tentou ferir alguém. Então, assim, em cada ambiente, os animais e os humanos têm a sua forma de interagir com o seu mundo. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que já parou pra pensar que talvez os objetos que tu tem em casa têm vida? É esse lance meio Toy Story, assim, mas pra tudo. Imagina pra quadro, imagina pra chupeta, imagina pra esmalte. Gente, eles estão parados há tanto tempo observando tudo que tu faz. Tu tem certeza que esses objetos não têm vida? Não é só porque uma coisa não fala e não se mexe que ela não tem sentimento. E é por isso que aquele livro Eu, Robô, eu li só um pedacinho, me tocou muito, porque eu tenho consciência total, e não é nem assim, eu acho, eu tenho consciência de que todos os objetos que rodeiam a gente têm vida. E eles te conhecem, eles sabem de ti, e tu sabe deles. Tu sabe onde eles ficam, tu sabe como eles funcionam, tu sabe como pintar tua unha com teu esmalte, tu sabe como te maquiar com teu rímel, tu sabe onde pôr o teu cigarro no teu cinzeiro. E olha como ele é bem esculpido. É impossível que uma coisa tão bonita não tenha sentimento. Tu entende o que eu tô falando? É impossível tu achar na tua santa ignorância que só tu e os animais têm consciência. Isso aqui também tem. E parece um papo de maluca, mas é só quando vocês forem malucos que vocês vão entender a dimensão da beleza. Porque é uma coisa tão, tão, tão infinita que não tem nem como a gente pensar muito, muito, muito sobre ela. Tem como a gente pensar um pouco. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que eu fui bem clara sobre o que eu quis dizer.
E assim, esse negócio de, né, olha como é que eu faço pra ver a beleza e tal. Acho que é tu te colocar no lugar do outro, literalmente. É assim, tu olhar pro lado e ver teu colega de sala e ficar observando ele da forma mais romântica possível. Não porque tu queira amar ele, tá? É tipo assim, digamos que minha colega tá aqui, né? Tu vê o jeito como ela coça o narizinho, tu vê o jeito que o olho dela pisca, tu analisar o nariz dela mexendo bem devagarinho enquanto ela respira, tu observar o jeito como ela mexe no cabelo, tu observar o jeito como ela pega na caneta pra escrever, tu olhar bem pra pele dela, olhar tanto até tu conseguir enxergar os poros, sabe? Tu sentir o cheiro dela sem chegar perto. Tu entender que ela também é que nem tu, ela nasceu do cosmos, que ela respira do cosmos. E tu pensar no quão mágica aquele ser humano é. Mesma coisa com os objetos, né? Tu olhar para aquilo e pensar como foi feito. Pensar, olha o trabalhão que tiveram até estar na minha mão. E quando tu começar a observar as coisas e aprender a admirar as coisas, independente de tu achar bonito ou não, é o que eu falei, né? Não é aquela coisa de beleza da predileção, é a beleza real, né? O que é bonito de verdade, que é tudo, como eu falei. E depois sim tu escolher, eu gosto mais desse esmalte, mas eu sei que os dois são bonitos, que os dois ficariam bonitos na unha de talvez outra pessoa, que os dois ficariam bonitos talvez na minha unha. Os dois têm cores raras, eu posso achar essa cor horrível, mas assim como essa cor é perfeita e me encanta, essa cor aqui também encanta alguém. E nossa, como ela é vibrante, ela não combina comigo, mas olha como ela brilha. Essa aqui é mais modesta, mas é tão sofisticada. Mas essa é tão pop, é tão rock, é tão radical. Sabe? É tu ter essa visão. Tipo, mas a fulana é aleijada. Ela é aleijada. Então essa tua lógica aí de que todo mundo é bonito porque nasceu do cosmos não existe. Claro que existe. Se a menina é aleijada, tu tem que pensar no que aconteceu na hora que ela foi fecundada, no que aconteceu na hora que aquele espermatozoide entrou, no que aconteceu naquela gestação, o que acontecia enquanto ele se alimentava e se formava, como foi que ela ficou aleijada. E depois tu vai olhar para aquele aleijamento e tu vai te dar conta que aquilo é uma disfunção do cosmos, porque alguma coisinha microscópica ali não deu certo. E esse erro resultou num ser humano ainda mais criativo dentro da nossa ordem de vida. Então, assim, tudo, gente, absolutamente tudo é lindo, porque até os erros vêm da natureza, até os erros que os humanos cometem com bens materiais também vêm oriundos dos instintos naturais que entram na gente. Então, assim, não tem como tu fugir da beleza, porque ela está em absolutamente tudo. Obrigada. Todas as minhas qualidades, eu acho que a maior delas é realmente conseguir ver a beleza em tudo. Então, por mais que às vezes eu diga, a fulana é feia, tem alguma coisa na fulana que eu vou achar lindo, porque a fulana é feia só os meus critérios. Mas pro mundo, ela é tão perfeita quanto a humanidade inteira. Então é isso aí. XOXO Gossip Girl.